Olá, espero que você que está assistindo este vídeo esteja bem. Eu sou o professor Eliezer Cardoso de Oliveira e este vídeo é voltado para os alunos da linha de pesquisa Os Saberes e as Expressões Culturais do Cerrado, o TC, o mestrado da Universidade Estadual de Goiás. Mas qualquer pessoa que quer saber um pouco mais sobre a cultura tradicional produzida aqui no Cerrado é bem-vinda para assistir ao vídeo. O Cerrado brasileiro é o segundo bioma em extensão territorial do país. É uma região estratégica do ponto de vista econômico, ambiental e geopolítico para o Brasil e até para o mundo. E eu quero mostrar neste vídeo que o Cerrado é também uma região estratégica para estudar as expressões culturais tradicionais brasileiras. E para demonstrar isso, eu peço a vocês, por um instante, que imagine que o Cerrado brasileiro se tornasse um país. Se o Cerrado fosse um país, de acordo com os dados da Wikipédia, ele teria uma área de 2.045.000 quilômetros quadrados de extensão. Com isso, ele seria o 13º país do mundo em extensão territorial. Só para vocês terem uma ideia, o hipotético país Cerrado seria maior do que o México, que possui uma área de 1.973.000 quilômetros quadrados de extensão. Se o Cerrado fosse um país, ele teria uma população de cerca de 25 milhões de habitantes. Aqui eu fiz um cálculo aproximado. Eu somei a população inteira de Goiás, do Tocantins e do Distrito Federal e partes proporcionais da população de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, Bahia, Piauí e Maranhão. Com essa população, o país Cerrado estaria entre os 50 países mais populosos do mundo, com uma população equivalente à da Austrália. Esse país possuiria um PIB aproximado também em torno de 550 bilhões de dólares. Esse PIB seria equivalente ao da Suécia, um país muito importante na economia mundial. Esse país teria 4 capitais planejadas: Brasília, Goiânia, Palmas e Teresina. Cidades planejadas, como todo mundo sabe, são verdadeiros laboratórios para estudar a questão do planejamento territorial e o desenvolvimento urbano, dentre outras coisas mais. Bom, este hipotético país teria 2 locais escolhidos pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Eu estou falando do Plano Piloto de Brasília e do Centro Histórico da cidade de Goiás. E o mais importante para os propósitos desse vídeo: esse hipotético país teria uma rica gama variada de expressões culturais e saberes, envolvendo religiosidade, culinária, música, literatura, cultura popular, cultura urbana e outras manifestações culturais. Mas o desafio é: como estudar a cultura do Cerrado goiano? O primeiro passo, evidentemente, seria definir o que é cultura. Cultura é um conceito fundamental para as ciências humanas, inclusive há um livro já antigo do professor Roque Laraia, chamado Cultura, um Conceito Antropológico, publicado em 1986, que fez um levantamento e apresentou mais de 60 definições de cultura. Dentre essas dezenas de definições disponíveis, eu escolhi uma feita pelo antropólogo norte-americano Clifford Geertz, que pensa a cultura como teia de significados. De acordo com essa definição, cultura é como um tapete, cujos fios estão entrelaçados de modo complexo. Nesta teia, as criações culturais estão interligadas com outros elementos das sociedades, tais como a relação dos humanos com a natureza, as questões de gênero, a religiosidade, as diferenças de classes sociais, os interesses políticos, dentre outros. Outros pressupostos importantes dessa definição do Geertz são: toda ação humana possui algum sentido simbólico para quem a pratica. Nada que os seres humanos fazem é sem sentido, por mais absurdo que isso possa parecer a outras pessoas. Segundo, os saberes e as expressões culturais conectam os indivíduos ao seu grupo social.
É por meio das criações literárias, da música, das obras de arte, dos rituais religiosos, é que o indivíduo ele se identifica com o grupo social na qual ele está localizado. E terceiro, a cultura é determinante para a compreensão do modo como os seres humanos relacionam com a natureza. Cada grupo humano, com seus pressupostos culturais, vai relacionar com a natureza de modo diferenciado. Um exemplo bem evidente, né, é o modo como os indígenas se relacionam com a natureza, em contraste com o modo como a nossa sociedade capitalista apropria da natureza. Bom, essa definição do Clifford Geertz, ela permite pensar então a cultura com base em 3 elementos: as pessoas, os valores destas pessoas, eu estou falando dos valores simbólicos, e o ambiente natural em que essas pessoas vivem. Toda criação cultural, das mais simples até as mais complexas, vão ter alguma interação com esses fatores. Eu vou utilizar o exemplo de Goiás. Os saberes e as expressões culturais goianas são resultado da interação entre os diferentes grupos humanos entre si e com a natureza do cerrado. Portanto, a aritmética da cultura goiana poderia ser pensada a partir de 2 aspectos básicos. O primeiro seria a especificidade do bioma do cerrado, levando-se em conta aspectos como a fauna e flora, o regime de chuvas e de estiagem, a localização geográfica afastada do litoral, a fertilidade ou infertilidade do solo e os recursos minerais disponíveis. O segundo seriam os valores dos diversos grupos humanos que ocuparam o cerrado. Eu estou falando dos indígenas, dos portugueses, dos africanos e afro-americanos, dos bandeirantes paulistas, dos agricultores e criadores de gado mineiros e dos imigrantes nordestinos, principalmente os baianos, que têm um peso relevante na demografia goiana. E um exemplo como que essa teia de significados interage, produzindo expressões culturais distintas, é um prato típico da culinária goiana, o arroz com piqui. Esse prato só foi possível por causa da interação dos seguintes elementos. O elemento indígena, foram os indígenas os primeiros a descobrir o piqui como alimento, e eles consumiam o piqui cru, assado ou apenas as castanhas. O elemento europeu, porque foi os colonizadores europeus que introduziram aqui no Cerrado o cultivo do arroz. E uma coisa interessante é que o arroz só vai se tornar a base da culinária goiana a partir da segunda metade do século XIX. Antes dele, os alimentos básicos da população era farinha de mandioca com feijão, 2 alimentos nativos da região, inclusive. Tem o elemento da flora, né? Os goianos só gostam de piqui, obviamente porque a fruta está disponível. Há uma longa história de adaptação da fruta no solo do cerrado, a seleção dos frutos mais adequados para a alimentação feita pelos seres humanos, a interação do piqui com os outros animais, com as queimadas, que é uma história natural complexa, tá? Que foi importante para a sobrevivência e a domesticação do fruto pelos seres humanos. E por fim, o elemento geográfico. Como Goiás é uma região localizada no centro do continente americano, uma viagem ao litoral demorava-se até 3 meses. E isso fazia com que o sal se tornasse raro e caro antes da evolução dos meios de transportes. Ele era caro por causa da dificuldade de trazê-lo, o que fazia com que 1 quilo de sal fosse, às vezes, mais caro do que 1 quilo de carne. Então, essa é a minha hipótese. Para disfarçar o gosto insípido do arroz sem sal, alguém teve uma ótima ideia de acrescentar o piqui.
Foi uma combinação perfeita e deliciosa. O arroz minimizava o gosto exótico do piqui e o piqui disfarçava a falta de sal do arroz. Enfim, por trás do arroz com piqui há uma teia de significados que juntam a herança indígena com a colonização europeia, com a dificuldade de obter sal e com os recursos naturais oferecidos pelo cerrado.